Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. O Conversa sobre Política de hoje discute a federalização da segurança pública. Apesar da nossa fama de povo pacífico e cordial, o Brasil se tornou, ao longo das últimas décadas, um dos países mais violentos do mundo. Morre-se mais aqui do que em qualquer guerra atual, e a violência, que antes era coisa de metrópole do Sudeste, passou a ser algo de todas as capitais e agora até das cidades médias do interior do país. Para piorar, os setores de segurança pública de vários estados estão defasados, com policiais mal pagos e, em alguns casos, até corrompidos. Nas eleições do ano passado surgiu uma possível solução: tornar o problema da segurança uma questão federal. E é sobre isso que eu converso agora com o presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Nacional e membro do IAB, Pedro Paulo Guerra. Pedro Paulo, seja bem-vindo ao Conversa sobre Política. Eu é que agradeço a oportunidade. Doutor Pedro Paulo, no caso, qual a avaliação que você faz hoje da questão da segurança pública no Brasil? O que nós temos a dizer a respeito da segurança pública é que há uma sensação geral de impunidade, de que os índices de criminalidade aumentam sensivelmente a todo ano. As razões são várias e nós temos que fazer essa análise sem paixões e sem uma ideologia preconcebida. Você vai ouvir pessoas dizendo que esse alto índice de criminalidade se deve ao fato de que nós temos leis penais muito brandas. Você vai ouvir pessoas dizendo que esse alto índice de criminalidade hoje vivenciado se dá porque a população brasileira cresce e, na medida em que ela cresce, por óbvio, o número de crimes aumenta, ainda que percentualmente continue no mesmo patamar, mas o número absoluto tende a aumentar. Você verá outras justificativas de que o capitalismo, esse mundo contemporâneo de incentivo ao consumo, tem criado expectativas nas pessoas que elas não conseguem suprir com o próprio trabalho, e então elas passam a querer bens e produtos e serviços, e a forma pela qual consegue obtê-los, se não pelo trabalho, é através da criminalidade. Você vai ouvir outras explicações, que é o de que as pessoas não têm educação, não têm prestação por parte do Estado daquilo que a Constituição garante a elas, que é saúde, educação, moradia, dignidade, entretenimento, e, portanto, elas não se veem inseridas nesse Estado, nessa sociedade, e, portanto, se veem à margem da sociedade, daí o nome marginal, e como elas não participam da sociedade, elas não têm por que respeitar esses bens jurídicos ou esses valores importantes para a sociedade, e cometem crimes que, para ela, não são crimes, são meras condutas impulsivas que não violariam preceitos, porque esses preceitos, esses valores de patrimônio, vida, para elas não existem, porque elas não participam da sociedade. Então você tem várias justificativas, mas o importante é, o dado hoje, isso é indiscutível, incontestável, há um alto índice de criminalidade em nossa sociedade brasileira. Quais as razões para isso e o que fazer para diminuir ou que isso não aumente? Essa é a discussão que devemos travar. A gente recebe hoje, aqui no Conversa sobre Política, o conselheiro federal da OAB, Pedro Paulo Guerra, que veio falar sobre a possibilidade de federalização da segurança pública. Doutor Pedro Paulo, pode ser uma solução diante da falência ou do estado de grande endividamento de alguns estados, na verdade, federalizar a questão, ou continuaria mais ou menos a mesma coisa? Bem, a ideia de federalizar é algo que não conta com uma resposta única, e me desculpe desde logo por dizê-lo, mas não é uma resposta muito simples e objetiva. A ideia é interessante e merece debate, porque o que se está dizendo é o seguinte: hoje as polícias regionalizadas, divididas, elas não têm a devida uniformização da informação, elas não têm um cadastro único de informação, elas não têm um padrão único de procedimentos. Isso faz com que os grupos criminosos ou os criminosos individuais se sintam muito à vontade para violar as leis, porque em um
pequeno estado, eles violam a lei e logo migram para outro, e as polícias regionais não compartilham informações, dificultando muito a prevenção e a própria investigação depois de cometido algum crime. E junte-se a isso o fato de que o grande problema que nós temos hoje no país, e isso quem estuda o tema diz, é que nas fronteiras nacionais, nas fronteiras do país, tem entrado armas e drogas. E as armas e as drogas são as ferramentas para todos os grupos criminosos e são o combustível para toda essa criminalidade que há no país. Claro. Quem é que faz esse controle nas fronteiras do país para a entrada de drogas e armas? É a Polícia Federal, deveria ser. Mas em alguns estados, as polícias estaduais têm também essa contribuição. Mas não há uma unificação de informações. Então, isso tudo somado faz com que o combate à criminalidade e a prevenção fique enfraquecido. Então, a ideia de você uniformizar, unificar as polícias é algo que merece estudo para saber. Isso, de fato, diminuirá essas circunstâncias de ausência de informação, de ausência de compartilhamento de informação. Conseguiríamos, dessa forma, fechar mais as fronteiras nacionais, evitando a entrada de armas e drogas? Se nós chegarmos a essa conclusão, não há dúvida de que esse será o caminho. Mas nós temos, então, que fazer uma análise prévia e um estudo prévio para termos dados concretos de que, sim, unificando as polícias ou federalizando-a, nós faremos com que haja compartilhamento de informações, as fronteiras se fechem mais e aí, por certo, a criminalidade diminuirá. Mas não temos esses dados ainda, nós não temos dados concretos, a academia ainda não se debruçou sobre essa hipótese. Então, nós só podemos falar apenas em tese, dogmaticamente. A ideia nos parece boa e merece, sim, um estudo adequado. Se mostrar eficaz, contará, por certo, com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, que apoiará qualquer medida que tenda a diminuir a criminalidade no país. Mas, se não se demonstra isso, se quer exclusivamente federalizar, porque os estados não têm condições financeiras de manter suas próprias polícias, se as medidas se aproximam do populismo penal, que são aquelas medidas que apenas acreditam que recrudescer a legislação penal, aumentar penas, diminuir ou restringir as garantias dos acusados e dos investigados, apesar de previsto na Constituição, como se isso fosse diminuir a criminalidade, daí então não haverá, por certo, o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, porque a Ordem tem como primazia exigir o respeito às garantias e direitos fundamentais. E, por óbvio, também o combate à criminalidade. Mas ela não pode, a pretexto de combater a criminalidade, comungar com a ideia e defender a ideia de que você deve suprimir direitos e garantias das pessoas. Em resumo, temos que saber se a unificação das polícias será eficaz para diminuir a criminalidade. Ainda assim, nós garantiremos direitos e garantias individuais? Isso é populismo penal ou não? Essa é a discussão que deve ser travada. Agora, doutor Pedro Paulo, no caso, como se dá em outros países essa questão da segurança pública? Muitos países são unitários, então não tem dúvida, né? Mas países federalistas, se eu teria essa informação de como que, por exemplo, os Estados Unidos tratam da questão da segurança pública? Bem, os Estados Unidos, e eu não tenho como lhe trazer as informações detalhadas, em especial porque os Estados Unidos são uma federação real, em que os estados têm autonomia, um pouco diversamente do que ocorre no Brasil, não é? Que os estados não têm tanta autonomia, mas nos Estados Unidos nós temos as polícias regionais em cada estado, e temos um sistema de polícia nacional, um sistema de polícia interna nacional, que é o FBI, é a CIA, uma central de inteligência, uma polícia federal. O FBI é muito próximo com a nossa Polícia Federal, e cada estado também tem a sua polícia local. No Brasil, nós temos as polícias militares, polícias civis, corpos de bombeiros e as polícias do sistema prisional.
E todas essas ficam a cargo das polícias estaduais, em algumas também do sistema da União Federal. Então, nós temos que saber qual é eficaz, qual é necessário. Há também uma discussão que hoje está na pauta atual, que é de se saber se devemos manter as polícias militares estaduais, que é a desmilitarização das polícias estaduais. Eu acho que essa discussão passa também pela federalização, porque se nós entendemos por unificar as polícias e federalizar, não haverá motivo para mantermos as polícias militares estaduais, claro, não unicamente as militares federais, não é que são as Forças Armadas. Doutor Pedro Paulo, no caso, além dessa possibilidade de federalizar e de unificar as polícias estaduais, que é uma coisa que se fala muito, que outras medidas o senhor considera que podem ser efetivas para a diminuição da criminalidade no Brasil? Por certo, nós investirmos em estrutura. Estrutura em qual setor? Em polícia, seja na federal, seja nas estaduais, na polícia civis, não é? Investir mesmo, você tem que remunerar melhor os policiais, os escrivães, os agentes, os peritos. Você tem que dar estrutura física, delegacias com computador, com laboratórios de análise técnica, de perícia, carros com a devida manutenção. Nós temos delegacias que não têm dinheiro para pagar conta de luz, não tem veículo com combustível. Você tem que dar equipamento de comunicação, você tem que ter mais efetivos, você tem que investir no Ministério Público, ter mais promotores, também com mais servidores, colaboradores, investir no Judiciário, mais juízes, para que eles possam produzir com mais qualidade, com menos pressão, porque hoje os juízes sofrem pressão pela quantidade, não pela qualidade. Sim. Então você tem que ter mais juízes, mais servidores. Então você tem que investir no sistema e você tem que investir em escolas, hospitais, entretenimento, moradia. Se você faz todas essas medidas de cunho social, preventivo, por óbvio você está tratando a causa do problema e você não precisará se preocupar com o sintoma de uma doença que é a criminalidade, que é você investigar crimes, prender, levar para o sistema penitenciário, cuidar para que haja ressocialização, porque se não houver ressocialização, o índice de reincidência será altíssimo, como é hoje no país. Há um simulacro, não é uma mentira de que o sistema prisional ressocializa, apesar de a Constituição dizer que isso acontecerá, mas isso não acontece. Nós temos que nos preocupar com isso. Quando nós investimos na prevenção, medidas de cunho social, por certo, nós teremos a impunidade sendo diminuída. E é essa sensação de impunidade que faz com que as pessoas não acreditem que o Estado irá punir. E os próprios criminosos se sentem à vontade para cometer crimes porque estão certos que não serão encontrados e punidos. Nós temos sim que diminuir a criminalidade. Nós conversamos sobre federalização da segurança pública com Pedro Paulo Guerra, presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Nacional e membro do Instituto dos Advogados do Brasil. Pedro Paulo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição na OAB Nacional para esclarecimentos junto à Rádio Câmara, uma ferramenta de informação para a população brasileira. Este Conversa sobre Política teve produção de Caio Darcanchi, edição de Fabiana Mello, coordenação de Cláudio Diniz e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no endereço da Rádio Câmara, câmara.leg.br/Conversa sobre Política. A gente volta na próxima semana. Até lá. Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.